nossos estudantes queridos! Bem-vindos aí a essa segunda-feira, iniciando a segunda-feira aí com as aulas em energias limpas, o meu papel no desenvolvimento sustentável, porque hoje vamos iniciar uma nova era, um novo mundo vai recomeçar, que é o que, Giba? Atividade 3. Olha, hoje aí tá isso aí, ó. Hoje vamos começar a atividade 3 hoje, no caso, e o tema de hoje é magnetismo. Aí o pessoal pode perguntar assim, professor Giba, peraí, a gente está falando de energias limpas, falamos da atividade 2 aí, praticamente sobre o gerador eólico, né, uma energia eólica, falamos do gerador, falamos dos aerogeradores, comentamos um pouquinho as energias limpas no Brasil, no mundo. E aí você vai falar agora de magnetismo, por quê? Qual que é a relação? Por quê? Qual que é o nosso objetivo final? Onde você quer chegar? Queremos chegar lá na explicação como é que funciona um gerador eletromagnético. Como é que acontece a transformação de energia ali mecânica, né, no caso, em energia elétrica? Qual é o fenômeno físico? Qual é a física por trás dos geradores eletromagnéticos? Então, para chegar na explicação, vamos falar um pouquinho primeiro lá do início, né, um pouco da história do eletromagnetismo, porque nossa função é falar do eletromagnetismo. Mas a gente sempre inicia falando, vamos falar um pouco de magnetismo, né? O que é o magnetismo? E aí eu tenho aqui uma brincadeirinha, né? Podíamos fazer uma brincadeirinha aqui com o nosso imã e a gente vai brincar um pouquinho de magnetismo aqui, né, no caso. Aqui tem um brinquedinho, você pode brincar aí, né? Os alunos, os estudantes adoram brincar com magnetismo, né? Brincadeira com ímã e assim por diante, tá vendo? Aqui, brincadeira com ímã lá. Opa! Certo? Então o que acontece? Vamos falar desse fenômeno, né? O fenômeno magnético aqui o ímã. Esse ímã aqui é poderoso, o ímã de neodino. E vamos falar um pouquinho sobre como é que acontece isso. Por que alguns materiais são atraídos por um ímã e outros materiais não é atraído? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho o nosso passador. Se eu aproximar aqui o ímã, ó, pouquinho que ele é atraído, ó. Pouquinho por quê? Porque tem ferro aqui dentro, né? Tem material de ferro aqui dentro. Então, se eu atrair, ó, um pouquinho atraído, ó, tá vendo? Agora, se eu pegar aqui, por exemplo, o nosso copo, né? Se eu aproximar aqui o ímã, agora se esse mexer, olha, se esse copo se mexer com esse ímã, pessoal, eu vou lá nessa aula aqui e vou embora. Ó, vamos ver, não pode se mexer não. Se mexer, então, olha, eu vou embora. Eu não faço assim, valeu pessoal, acabou a aula. Mas espero que não, né? Eu sei, da física, tudo pode acontecer na física, né? Ó, então eu tô aproximando. Tá bem, né? Ainda bem, aqui. Aí fala assim, Giba, mas se esse copo tivesse algum material diluído de ferro, né? A composição desse material. Aí podia falar assim, então ele pode ser atraído, né? Mas aqui você está falando de cerâmica, né? Então aqui você vê, ó, eu aproximo o ímã, não sinto nenhum tipo de atração aqui no caso, que ele vem do ferro. E esse material aqui, o passador também tem, ó, um pouquinho, ó, tem um pouquinho ali de ferro ali dentro, né? Tem um material de ferro e ele também é atraído, certo? O nosso ponteiro aqui, se a gente pensa, vamos ver aqui um caso, ó, praticamente todo ele é de plástico, então eu posso deixar o ímã pertinho dele, ó, não acontece nada. É diferente daqui, se eu deixar muito perto, acontece a atração. E aqui no copo, né, ainda bem que o copo não se mexeu, porque se ele se mexer, eu ia embora. Se ele se mexer e ir pro meu lado aqui, eu falar, olha, realmente descobri uma lei nova da física. Aí tem o prêmio Nobel, olha que beleza, hein? Ó, pessoal, então qual é o objetivo da aula de hoje? Nosso objetivo é estudar o magnetismo e um pouquinho do campo magnético. Lembra que estamos relembrando os conceitos, né? Estamos relembrando. Eu vou passar aqui pelos conceitos de uma maneira bem ali rápida, certo? Por quê? Porque os nossos estudantes já viram um pouco sobre o magnetismo, o eletromagnetismo, lá na formação geral básica, já viram isso. Beleza, pessoal? Então é isso aí. E não esquecendo também, ó, já tá falando aqui, esquecendo dela, a nossa atriz principal, a Fala, Gibalina! Isso! Gibalina! Eita, Gibalina! Ela fez a boca, pode ser alguma coisa assim? Deixa eu ver aqui os dentes. Olha os dentes bonitinhos dela, da Gibalina. Acho que ela fez alguma coisa no dente, então ela não tá conseguindo falar. Porque ela fez algum negócio no dente, passou, né, alguma coisa no dente.
Aí ela falou que, professor Giba, eu tô com um negócio no dente, eu vou, por enquanto, onde eu vou, depois eu falo com vocês, né? O Gibalina tá aqui com a gente, aqui, a Gibalina. Quando você puder aí, me assina aí, Gibalina, quando tiver tudo tranquilo aí, pra Gibalina falar com a gente. Então, vamos lá, o que acontece? Magnetismo, orientação para os nossos estudantes. Olha lá, ó. Coloque a data. Olha, coloque a data da aula, pessoal. É importante colocar a data. O título. Façam as anotações. Por quê? Porque lembra, tudo que você anotar aí, no caso, é importante você ter aí o andamento das aulas. Tirem as dúvidas. Revisar os conteúdos. Por quê? Porque eu estou passando aqui alguns conceitos, né? Bem rápido, porque a ideia é aprofundar os conhecimentos. Então, ponho data da aula, revejo os conceitos e assim por diante, certo? Então, vocês vão estar observando aí nas orientações com o nosso estudante. Façam também atividades, tá? Façam as atividades propostas aí para vocês aí, beleza? E aí, magnetismo, pessoal. O que é o magnetismo? Aí tem um pequeno resumo do conceito. Ó. Magnetismo é a expressão de uma forma de energia, normalmente associada às forças de atração e repulsão, entre alguns tipos particulares de materiais. Ó. Tipos particulares de materiais, chamados também os ímãs. Então, tem ímãs que são naturais e tem ímãs artificiais, né? Os ímãs naturais, enquanto a natureza, são chamados de magnetitas. São compostos por óxido de ferro, né? Aí, óxido de ferro aí, ó, F3O4, certo? E aí temos o relato de William Gilbert sobre suas primeiras experiências com ímãs naturais, publicado em 1600, talvez represente o primeiro estudo científico a respeito do magnetismo. Tá, pessoal? Aí, só para a gente ter uma noção do que é o magnetismo, né? No caso, e aí você fala um pouquinho da associação de alguns materiais. Tem ímãs né, naturais, que você encontra na natureza ali, né? Alguns objetos, algumas substâncias têm naturalmente ali um sistema de repulsão e atração, e também se tem ímãs artificiais que produz nos laboratórios, né? Ímãs aí que a gente pode produzir aí no laboratório, e aí você pode aumentar até essa força de atração e repulsão aí de alguns materiais, certo? Isso aí é bruxaria. É isso aí! Fala, Maria! Isso aí é bruxaria. Você tava comendo? Não tava comendo não. Tava almoçando? É que esse imã aí seu aí, eu acho que cortou o meu microfone. Cortou o microfone, né? É bruxaria isso aí. É bruxaria. Você viu que eu fiz aqui os testes, né? Eu testei aqui, né? Eu testei ali nesse materialzinho aqui, ó. Testei no nosso passador. Isso e eu aí. testei no copo. Se o copo tivesse se movimentado, eu falei, pessoal, tchau, né? Eu só volto só amanhã, que eu quero ver o que aconteceu aqui. Mas ainda bem que o copo não se movimentou. Aí a Gibalina falou uma coisa interessante, né? A Gibalina falou assim, isso é bruxaria. Você sabia que na época da história já falava que é bruxaria? Isso é bruxaria? Se você pegasse aqui aí 1400 e pouco, mostrar, chegar um monte de pessoas lá, por exemplo, e mostrar, ó pessoal, aqui ó que legal, ó, e faz isso aqui, ó, você morre. Os caras vão matar você, até você explicar isso aqui fisicamente falando, os caras falam assim, é bruxaria. Você aproxima um objeto do outro e o outro se atrai, é bruxaria. O pessoal, não, até você explicar, né, o que aconteceu aqui, você já tinha ido o quê? Sido queimado vivo. Você sabe que o pessoal foi muito queimado vivo, né, sim, Gibalina? Sim, os bruxos principalmente. As bruxas, né? É. Principalmente, né, o pessoal, qualquer coisa de anormal que você fizesse... O pessoal queimava. Colocava na fogueira. Virava churrasquinho. Virava churrasco, né, no caso. Tá? Mas ainda bem com a evolução da ciência, né, foi mostrando os acontecimentos da natureza, e aí essa explicação virou, né, saiu um pouquinho da explicação sobrenatural e foi para a explicação científica, né, no caso. E aí, Gibalina, estamos falando disso, magnetismo, né? Existe um magnetismo entre nós. Isso, existe uma química entre nós. Magnetismo, né? Quando a pessoa fala assim, olha, Gibalina, existe um magnetismo entre a gente. O que quer dizer isso? Que existe uma atração entre você e a pessoa. Existe um magnetismo entre você e o escamoso? Tá fraco agora. Tá fraquinho. Fraco. Mas foi mais forte, né? Já foi mais forte, já agora tá fraco. Tá diminuindo? Tá diminuindo. Não, pessoal, não pode diminuir, Gibalina. Tem que manter o magnetismo forte. Isso que é bom.
né, a atração. E o magnetismo tem como diminuir esse do ímã? Oi? Tem como diminuir o magnetismo do ímã? Ele perde ou não? Não, no caso, os ímãs naturais, né, esses em cima aqui é um artificial, né? Diminuir não tem como não, viu, o Gibalina? Mas tem ímãs que tem, ó, se você pegar esse ímã aqui, ó, esse ímã de neodino, e pegar um ímã que você tem aí, esse ímã que você tem em casa, esses mais, né, esse ímã que você tem em casa, esse aqui tem uma atração, né, tem um magnetismo maior, né, magnetismo mais, a atração e a repulsão dele é bem mais forte do que o ímã, esses ímãs que a gente brinca em casa. Por quê? Porque o material que é feito desse ímã, né, no caso, tem aí a questão que a gente vai explicar depois, e aí então ele tem uma força da atração dele é maior do que os ímãs que a gente usa no dia a dia, tá? Mas perder isso aqui, aí você fala assim, mas pode perder? Tem materiais, se você esquentar ele, hein, Gibalina, se você esquentar muito, for esse muito calor, ele pode até perder um pouquinho, né, com relação aí ao magnetismo, mas no caso, a maioria dificilmente perde esse sistema. Se os ímãs naturais é melhor ainda, né? Porque aí você pode trabalhar com magnetismo aí, né, no caso, com esses materiais aí, no dia a dia. Certo, Gibalina? Entendi. Boa pergunta, Gibalina, hein? Boa pergunta essa questão, hein? Vocês podem perder ou não. Mas vamos discutir um pouquinho também isso, Gibalina, quando a gente for explicar de onde é o magnetismo dos materiais, né? Como que isso aí, os materiais são naturalmente magnéticos. Ó, primeira coisa, vamos relembrar um pouquinho, né, com nossos estudantes o campo magnético. O que é o campo magnético? É uma região lá. O que é o campo? Quando você fala de campo, é uma região do espaço onde tem uma alteração no espaço. Não tem o campo gravitacional, o Gibalina? Isso, bacana, Gibalina aí, sempre aí atuando. Tem um delay, existe um delay aqui. Não é um delay de 10 minutos. Não é delay não, não é delay não. É delay não? Tá emocionado. Não é delay não, rapaz. Não? Não é não. Gibalina, ó, não existe o campo gravitacional? Existe. Existe. É a gravidade, né? É o que atua aqui, ó. Então é a gravidade que atua. Então, você tem aqui um objeto, existe um campo gravitacional que atrai o quê? Todo objeto que tem massa. Olha lá, ó. Campo gravitacional, certo? E aí também tem o campo magnético, que é uma região do espaço criado por exemplo, você tem um ímã, você tem lá um ímã, em volta do ímã existe um campo gravitacional, um campo magnético. Por quê? Ó, se olhar bem aqui, ó, só de eu aproximar um pouquinho, ó, olha lá, esse campo magnético, lembra, linha de campo magnético tem força magnética aqui. Então já tem aqui uma atração, certo? Então só de você aproximar, você não precisa chegar muito perto. Aproximou, ele já é atraído. Então isso tem a ver com o quê? Com isso aqui, ó. Esse efeito é percebido pela ação de uma força magnética de atração ou também de repulsão. Então aqui, mostra aqui, ó, como que seria a distribuição das linhas de campo em um ímã, né? Lembra que o ímã tem lá o polo norte, né, o polo sul. Então você tem a linha de campo, né, no caso, que aí sai do norte e vai para o sul. Essas linhas chamam linhas de campo, no caso aqui de campo magnético. Então se eu botar um objetinho aqui, ó, qualquer objeto, né, no caso aqui, ó, um objeto aqui de ferro, ele vai ser atraído aí pela linha de campo, né, no caso. Ele vai ter uma atração devido aqui à questão da linha de campo, certo? E aí aquele ímã famoso, ímã de barra, né, no caso. Esse aqui é o ímã de barra, esse aqui é o ímã chamado ímã de ferradura. Tem o norte e o sul, beleza? Então aí, para te lembrar com o estudante, primeiro vamos lembrar o que é campo magnético, né, falar um pouquinho sobre ele. E aí, sabia que a Terra também, né? A Terra tem um campo magnético terrestre também, né, da Terra. Então a Terra é como se fosse um ímã gigante, né? Então você tem aqui o polo sul magnético, né, a inclinação da Terra aqui. A Terra está inclinada aí, acho que 23,5 graus. No caso, o polo norte magnético, tá? E aqui são as linhas de campo, né, a linha de indução de campo magnético em volta da Terra também, aí, no caso. E aí o que acontece? Quando vem partículas, né, partículas do Sol, essas partículas interagem com o campo magnético da Terra, né? Interagem, essa interação das partículas com o campo magnético gera o que a gente chama daquelas auroras. Já viu uma aurora, aquelas auroras bonitas, né? Tem a aurora boreal, a aurora austral, né? Depende da região, tá? Aquelas nuvens, né? Como se fossem nuvens lindas, né? O pessoal põe parece que é colorido, né? Bem bonito, né? Bonito, muito clarão. Bonito, né? Aquelas, chama auroras, as auroras. Essas auroras é devido a essa interação aí das partículas, né? Com o campo magnético terrestre, né? Isso que é bacana aí no caso, beleza? Então, vamos lembrar um pouco de campo magnético, questão da Terra. E a força magnética, né, no caso, lembra que tem todo o campo está associado a uma força. Então, ó,
o campo gravitacional, aqui o G, tem relação a uma força gravitacional, né? Força gravitacional. Então, todo o campo está associado a uma força entre, né? Então, o campo magnético está associado também a uma força magnética, que depende da carga elétrica, também da velocidade, né? No caso, o campo magnético, e também a ver com o ângulo de inclinação aí do sistema, né? Então, tem a regrinha, né? A regra da mão direita, que você faz essa regrinha aqui, né? Ó, o que a regra fala? Aqui, o polegar você indica a força que está, a indicação da força, tá? Esse aqui indica qual é a direção do campo e aqui indica a direção da velocidade. Chama regra da mão direita e aí aqui mostra para vocês, né? Carga elétrica, velocidade e campo magnético. Lembra que a carga elétrica é dada em coulombs, a velocidade em metros por segundo e o campo magnético é dado em Tesla, certo? Em Tesla aí. Então, lembrando, estudantes, que eu só estou o quê? Mostrando algumas equações, né, alguns conceitos para vocês, porque nosso objetivo final é chegar lá no gerador eletromagnético e explicar um pouquinho como que acontece a transformação de energia mecânica em energia elétrica, tá? Porque o pessoal fala assim, Giba, isso aí a gente é corriqueiro, a gente sabe que isso aí acontece, essa transformação. Mas a explicação, né, Gibalina, a explicação de como você gera, né, eletricidade através da energia mecânica, né? Essa explicação não é uma explicação tão recente assim, né? No caso, é uma explicação não tão antiga assim, né? No caso, então acontece, essa explicação só veio sendo desenvolvida ao longo aí do século XIX, século XX, com o avanço aí, né? Do eletromagnetismo e assim por as leis do eletromagnetismo que vamos falar para vocês nessas aulas aí. Que lei é essa? Qual é a lei que está por trás da geração de energia elétrica aí? Através da transformação da energia mecânica, certo, pessoal? Então isso aí tem que anotar, hein? Oi? Tem que anotar essas coisas. Tem que anotar, né? Isso que é muito bacana. Todos os estudos, né, os conhecimentos aí, no caso, façam, né, Gibalina? Façam as anotações e coloque pra gente aí depois, né, no caso, porque tudo que você está anotando pode ser o quê? Vinculado a cair aonde? Vai cair aonde? Vai cair no Enem. No Enem. Pode cair no Enem? Pode. Pode. Giba, magnetismo. Cai no Enem? Magnetismo, usando essa equação aqui, ó. A famosa equação da força magnética, né? Que é o QVB. QVB, então, QVB seno, pode cair? Pode cair, no caso, né? Você usar essa lei aí para calcular força magnética, calcular campo magnético, calcular a velocidade de uma partícula quando entra no campo magnético ali no caso, certo? Então, por isso que é bom estar anotando tudo que a gente fizer aqui. Anotem aí, porque pode cair nos vestibulares aí, tá? E aí fizemos aqui um exercício com vocês, ó. Você tem um exercício exemplo utilizando aquela equação. É lógico, pessoal, ó, o que acontece, ó. Essa equação aqui é uma equação, a força é uma grandeza vetorial, o campo também é uma grandeza vetorial, o campo magnético. Então, eu vou usar essa equação, mas não no ponto de vista vetorial, sentido da direção, mas no ponto de vista escalar. Eu quero saber só o valor dela, eu não quero saber que direção ela tá, qual o sentido, tá? Então, por enquanto, eu quero saber só o valor, que é esse exemplo aqui, ó. Você tem uma carga elétrica, no caso aí, ó, de 2 microcoulombs. Pessoal, vamos lembrar que 1 micro... Quanto que vale 1 micro, Gibalina? Não tenho nem ideia. É isso aí. Hã? Não tenho nem ideia. Tem aí, você acabou de falar aí, pô. 10 menos 6. Não foi? Eu não lembro disso, não. Você acabou de falar, pô, 10 menos 6, Gibalina. Fala que você acabou de falar, Gibalina. Ó, o Gibalina falou aqui. Olha, a Gibalina falou assim, olha, ô bruxo, 1 micro é 10 menos 6. Você falou. Aqui, Gibalina... Que eu não quero entregar pra eles. Hã? Eu não quero ficar entregando pra eles, senão fica muito fácil. Muito fácil, né? É. Muito fácil. O Gibalina falou, não quero nem falar. Eu não quero nem comentar alguma coisa, porque é tão fácil. O meu comentário não consegue. A energia que eu vou gastar aqui é pouca. Ó, o campo magnético uniforme é de 4 Tesla. Então ele me deu que o campo magnético, ó, o campo magnético é 4 Tesla. Então tá aqui, me deu o campo magnético. Aí fala assim, ó, faz um ângulo de 30 graus, né, um ângulo formado entre a velocidade e o campo. Então eu vou chamar aqui de ângulo, né, de 30 graus. Vou colocar aqui 30 graus, beleza? Aí pergunta assim, ó, qual que é a força magnética que atua sobre a carga, supondo que a for lançada com essa velocidade?
Gibalina, vamos chamar a vinheta na próxima. Vamos fazer o quê? Cálculo? Vamos responder isso aí na próxima? Vamos, chama a vinheta. Chama a vinheta, eu apareço nessa vinheta aí, hein? É. Eu tô aparecendo. Manda.